Foi em 1999 também o meu primeiro ano no Campeonato Mundial. Eu fui o escolhido para integrar a equipe francesa e isso me dava o direito de participar de 5 corridas no Campeonato Mundial. 2 em estradas de terra, só para pegar o jeito, na Finlândia e na Inglaterra, e 3 no asfalto, o Rally da Córcega, o Rally da Espanha e o Rally de San Remo, na Itália. Também participei com um Saxo Kit Car. Eu estava em uma categoria que me deu a chance de conhecer outros jovens pilotos de várias partes do mundo. Meu desempenho nas provas já era assunto na cena internacional. No mesmo ano, venci o troféu Citroën Saxo. Na época, as pessoas que me ajudavam decidiram vender o carro. Vencemos e o carro foi vendido. Não sabíamos muito o que fazer para a temporada seguinte. Graças ao apoio de um parceiro, decidimos participar do Rally francês de trechos de terra, que tem menor cobertura de mídia do que o Rally francês de trechos de asfalto. Não havia nenhum envolvimento oficial de marcas e construtores nesse campeonato. Entretanto, em preparação para o Campeonato Mundial de Rally, era fundamental que eu pudesse provar que conseguia correr rápido em estradas de terra também. Entramos e participamos da primeira corrida. Naquela época, nosso orçamento só dava para uma corrida e eu a venci. Foi a partir daquele momento que a Citroën disse que eu deveria continuar. Eles me deram uma ajudinha para participar da segunda corrida e eu venci de novo. A competição tornou-se semi-oficial e a Citroën era uma das parceiras. Eles assumiram a administração de finanças da competição. Eu não recebia um salário, mas sabia que poderia pilotar sem me preocupar muito com onde arranjar dinheiro. Naquele ano, eu venci o campeonato de trechos de terra da França. Como uma forma de me recompensar, a Citroën me deixou participar da última etapa do campeonato francês de rally de trechos de asfalto, aquele com maior cobertura midiática, o verdadeiro campeonato francês de rally. Eles me deram um carro para aquela etapa e eu venci a corrida. Aquela etapa do campeonato francês de trechos de asfalto foi a primeira vez que eu fui pago para pilotar. Foi no final do campeonato francês, no ano 2000, que as coisas começaram a mudar. Em 2000, eu também corri em 2 etapas do Campeonato Mundial, ainda com a ajuda da federação. Desta vez, no Mundial, eu tinha um carro que estava entre os 10 melhores. Não era um carro de marca, mas com ele eu consegui chegar em 9º e 6º, se não me engano, no Mundial. 2001 foi definitivamente o ano mais importante da minha carreira. Em paralelo ao campeonato francês, Daniel e eu também participamos do Campeonato Mundial Júnior, pilotando um Saxo pela Citroën. Era um evento semi-oficial, mas enfrentamos jovens pilotos do mundo inteiro, que estavam lá para obter visibilidade e entrar no mundo dos rallies. Também dominamos aquele evento e fomos os campeões. Após esses grandes resultados, no final do ano, Guy Frechtlin decidiu me dar o Citroën Xara oficial do WRC para uma etapa no Campeonato Mundial. A Citroën, aos poucos, se aproximava do WRC Mundial de Rally. Eles estavam se preparando para tal. Eles tinham 2 pilotos oficiais e me deram um 3º carro. Foi como um sinal, a grande virada da minha carreira. Eu terminei a prova na frente dos outros 2 pilotos e apenas 11 segundos atrás do primeiro colocado. Foi o primeiro evento como piloto oficial e foi a minha revelação. Todos os construtores me ligaram, Mitsubishi, Subaru, os que participavam de competições na época e aqueles com quem eu tentei entrar em contato para fazer testes no passado. Eles nunca haviam me respondido, mas, naquele dia, eles estavam me ligando. Todos me ofereceram contratos oficiais de muitos anos de duração. Contudo, eu decidi manter-me leal e fiquei na Citroën, que havia me levado até aquele ponto. Acho que foi a escolha certa. No início do ano 2000, eu não poderia imaginar que no ano seguinte eu seria um piloto oficial da Citroën. Tudo aconteceu muito rápido, não havia como adivinhar. Eu descobri um mundo gigantesco lá. Um mundo muito maior do que quando eu competia no campeonato francês. Eu tinha que ser capaz de improvisar.
e de me adaptar a todo tipo de situação. A diferença em integrar uma equipe oficial é que você não precisa se esforçar para arranjar dinheiro. Você é pago para pilotar. Isso muda tudo. Por um lado, você se livra daquela pressão de ficar pensando: e se eu quebrar o carro? O que vai acontecer? Vou conseguir reconstruí-lo? Não existe mais esse tipo de pressão. Entretanto, há outro tipo de pressão. Você está correndo por um construtor e eles querem ver resultados. Há uma marca por trás do piloto. Aí é onde está a pressão. Nesse nível, também há pressão. E talvez seja até mais forte do que a pressão que você sofre quando ainda é amador, dirige por diversão e calcula seus riscos. Aqui, você tem que ir com tudo e dar o seu melhor, se quiser vencer. O WRC Xara era um 4x4 mais sofisticado que o Corolla que eu havia usado nas corridas anteriores. Na minha opinião, carros são mais fáceis de pilotar, desde que você saiba como derrapar e jogar com os recursos do carro. Eles são melhores em termos de tração dianteira. Eu rapidamente me acostumei com o veículo e foi tranquilo pilotá-lo. O que era difícil era saber como levá-lo até o seu limite, pois quando você está disputando o WRC, precisa estar no limite. É onde todos estarão. Esses aspectos são os mais difíceis, mas pilotar o carro em si, eu aprendi bem rápido. Em 2003, no início da temporada, havia muita pressão sobre mim, pois aquela era a minha primeira temporada completa no Campeonato Mundial e 2 grandes pilotos haviam se juntado à equipe, Carlos Sainz e Colin McRae, que eram 2 grandes expoentes do Rally Mundial e competiriam comigo usando o mesmo carro. Era eu contra os melhores e não havia mais desculpas. Se eu conseguisse me manter no mesmo nível deles ou não ficar muito para trás, seria incrível. Se eu fosse 1 minuto mais lento do que eles nas especiais, seria bem complicado para mim. No primeiro rally, conseguimos um pódio triplo em Monte Carlo. Eu terminei na frente dos meus 2 colegas de equipe, então foi um começo dos sonhos para mim. Não foi surpresa, pois eu realmente sabia como pilotar no asfalto. Não havia preocupações. Entretanto, as primeiras corridas em trechos de terra estavam se aproximando e ali eu senti a pressão. Lembro dos primeiros ralis de terra com meus colegas, onde desde o início eu me mantinha no mesmo ritmo deles, às vezes até mais rápido. Foi um alívio. A partir daquele momento eu sabia que não havia nada que me impedisse de ser campeão mundial um dia. Na última corrida, eu podia ser o campeão mundial, mas recebi instruções da Citroën de não arriscar. Nesse contexto, era o primeiro ano em que a Citroën tinha condições de ganhar o título de construtor, e eu poderia ganhar o título de piloto. Meus colegas de equipe abandonaram a corrida cedo, não lembro exatamente porquê, mas se eu chegasse em segundo lugar, a Citroën ganharia o título de construtor. Se eu vencesse, ganharíamos os 2 títulos. Eu estava indo para a corrida disposto a ganhar os 2 títulos e me disseram para chegar em segundo lugar. Não podemos nos arriscar a perder tudo. Chegue em segundo e garanta o título de construtor. Então, eu tive de sacrificar meu título de piloto. É assim que as coisas funcionam. Após tudo aquilo, eu perdi o título por 1 ponto. Mas o evento me permitiu ganhar experiência e me ensinou que cada ponto é fundamental. Nunca dependa de sua sorte. Todas as vitórias, todos os pontos que você conquistar, conquiste-os imediatamente, pois ninguém sabe como estarão as coisas no final do ano. Isso talvez tenha mudado minha abordagem em relação às temporadas, até de uma maneira positiva. Mas a verdade é que o ano de 2003 não foi fácil. Antes de iniciar a temporada de 2004 e após os acontecimentos de 2003, minha mente estava em estado de alerta. Eu dizia para mim mesmo que não podia deixar escapar nenhum ponto. Tínhamos perdido o título do Mundial por 1 ponto. Não aconteceria de novo. Eu entrei com tudo no campeonato. Não demorou muito e já estávamos na liderança, em condições de ganhar o título na Córcega.
Quando você vence o Campeonato Mundial de Rally pela primeira vez na vida, é como um sonho se tornando realidade. É um momento incrível. Lembro da chegada da primeira etapa especial, onde todos os meus entes mais queridos estavam lá me esperando com champanhe. Minha família e meus amigos estavam na linha de chegada para festejar conosco. Foi um momento incrível. Trabalhar com a Citroën sempre foi um prazer para mim. Construímos tudo juntos, pois começamos a participar dos mundiais juntos. Chegamos onde estamos juntos. Acho que fui o responsável por 90% das vitórias. Nos complementamos muito bem e ter a oportunidade de consolidar minha carreira com a Citroën, uma montadora francesa, foi demais. Acho que comecei 2005 menos pressionado do que em 2004. Eu tinha meu título, era o campeão mundial, tudo o que viesse depois seria um bônus. Queríamos que as coisas dessem certo, mas ao mesmo tempo eu não sofria mais tanta pressão. No fim, acho que foi isso que me tornou ainda mais forte. É verdade que 2005 foi um ano em que tivemos supremacia absoluta. Não foi um ano de disputas intensas. Tínhamos um carro muito bom. Pilotá-lo era excelente e eu estava no meu auge. Conseguimos nos destacar muito dos demais. Acho que foi nessa temporada que também contávamos com a vantagem de não usar pneus Pirelli. Meu maior rival na época, Marcus Grönholm, usava os pneus Pirelli. Então, eu me encontrava em situações muito menos complicadas do que no ano anterior. No final de 2005, a Citroën anunciou que não participaria oficialmente do Mundial de 2006. Comecei a procurar por outros construtores. O que faço agora? O que vai ser de mim? Guy Franklin, diretor da Citroën Sport na época, não queria que eu simplesmente fosse embora, pois o plano dele era convencer a Citroën a participar novamente no ano seguinte. Ele encontrou uma solução. Me mantiveram como piloto contratado, mas o carro a ser usado era de uma equipe privada, a Kronos da Bélgica. A Kronos fez um excelente trabalho. Ganhamos um título juntos. Também tenho ótimas memórias daquele ano. Foi um ano de descobertas. Eu descobri uma nova equipe, um carro novo. Foi o único ano que tive um carro azul. Me diverti muito, com muitas pessoas legais. Em 2006, com a Kronos, ainda estávamos no auge do nosso desempenho, como em 2005, exceto pelo fato de que, faltando 4 ralis para o fim da temporada, eu tive um pequeno acidente motociclístico. Eu caí andando de moto. Eu quebrei a parte de cima do meu húmero e não pude participar dos últimos ralis da temporada. A reabilitação não foi nada divertida. Foi bem complicada e puxada. Naquela época, cada vitória valia 10 pontos. Quando eu quebrei o meu braço, havia 4 corridas restantes e eu tinha 36 pontos de vantagem sobre o segundo lugar. Então, se Grönholm vencesse as 4 corridas, ele seria o campeão mundial. Mas Grönholm saiu da pista em uma das corridas. Foi um jeito bem estranho de ganhar o título. Alguém acordando você em casa com uma ligação dizendo que você é o campeão mundial. Foi uma experiência única, mas também foi ótimo. 2007 foi o início de uma nova aventura, pois trocamos de carro. Estávamos com o C4 WRC. Essa foi a primeira vez que participei do desenvolvimento de um carro desde sua concepção. Eu era o piloto principal da equipe, então era minha responsabilidade obter o máximo de potencial do carro, acompanhado dos engenheiros e do resto da equipe. Mas eu fiquei um pouco sobrecarregado de responsabilidades. Era algo novo para mim. E quando eu e Daniel entramos no carro pela primeira vez, comentamos que era o fim dos títulos mundiais para nós. Nunca conseguiríamos um título naquele carro. Em termos de dirigibilidade, ele era muito diferente do Xara. O Xara era mais compacto, mais ágil. No C4, os bancos ficavam bem mais recuados no carro. O carro parecia bem mais pesado ao dirigir, muito menos manobrável.
Tivemos que trabalhar muito em cima dele para soltá-lo e deixá-lo melhor. Nunca conseguimos desempenhos tão bons nele como no Kissara, mas sua distância maior entre eixos, por exemplo, nos oferecia outras vantagens. O carro não era muito leve, mas era muito estável. O C4 voltaria em uma época onde estávamos começando a explorar novas tecnologias. Freios ABS, controle de tração, vários componentes para uma maior performance. No fim, percebemos que era tudo uma questão de pilotagem. O piloto faz toda a diferença. É melhor nos concentrarmos na pilotagem do que em outras coisas. Então a Citroën voltou a disputar o Mundial com o C4 em 2007. Eu era novamente da equipe oficial. Tinha perdido 4 ralis por causa do meu braço e até em Monte Carlo eu ainda sentia muitas dores. Mas acabamos conseguindo uma vitória e isso colocou todos nos eixos novamente. Começamos muito bem e tivemos outra excelente temporada. Eu já era tetracampeão como Mäkinen e Kakkonen, mas isso não mudou em nada a minha abordagem em relação às corridas seguintes. Eu não estava lá para colecionar títulos. Naquela época eu pilotava porque era a minha paixão. Eu amava aquilo. Obviamente eu estava motivado, eu queria vencer, mas quebrar recordes de títulos não era a minha prioridade. Não me influenciou nem um pouco no jeito de fazer as coisas. A temporada de 2009 foi bem atribulada e complicada. A Red Bull, nossa parceira na época, me ofereceu um presente após nosso título de 2008, ser piloto de testes na Fórmula 1. Eu pilotei no circuito de Barcelona em uma etapa oficial com outras equipes e pilotos. No dia em que pilotei, consegui o 8º melhor tempo e aquilo me fez refletir. No fim, a Red Bull planejava me colocar na Fórmula 1 ao final da temporada, em paralelo às minhas provas de rally. Sabendo que as exigências físicas da Fórmula 1 são diferentes, eu comecei a praticar vários esportes. Eu realmente tentei otimizar esse aspecto. Também nessa temporada as coisas não deram muito certo. Eu saí da pista, no rally seguinte, uma falha mecânica fez com que eu abandonasse a corrida, meu pneu furou, a liderança que eu tinha no campeonato sumiu de repente e nos vimos em uma situação bem difícil. Então, a partir daquele momento, decidimos com a Red Bull nos concentrar apenas nos ralis, não misturarmos as coisas. Encerrar toda aquela atividade física e o sonho da Fórmula 1. Conseguimos nosso objetivo principal e ganhamos o título por 1 ponto. Não sei se tudo isso teve influência direta nos resultados, mas senti que aquela temporada foi bem atribulada. O Rally da Alsácia em 2010 é uma das minhas melhores lembranças. Eu estava de volta à minha região pela primeira vez. A última especial foi em Haguenau, onde eu nasci. Naquele ano eu venci o Rally. Significou não apenas o meu título de pilotos, mas também o título de construtor. E tudo isso aconteceu na minha cidade natal. O pódio foi instalado na frente da prefeitura e todos os meus melhores amigos e familiares estavam ao meu redor. Foi muito tocante e, sem nenhuma dúvida, uma das minhas melhores lembranças, além de Córcega, onde conquistei o primeiro título da minha carreira. Em 2011, nós começamos a usar o DS3. Foi uma decisão da Citroën, pelo desenvolvimento de mercado e estratégias de marketing em geral, competir com um carro mais moderno. A decisão também atendia a uma mudança nas regras. Os novos motores 1600 e a proibição dos motores de 2 litros. Após alguns dias de pilotagem, era muito agradável pilotar o carro em comparação ao C4. Esse carro era muito mais leve e reagia melhor. Podíamos virar da esquerda para a direita exatamente como gostamos. E notamos rapidamente que ele era muito mais eficiente do que o C4. Em comparação dos 3 modelos, o DS3 é o meu preferido em relação à dirigibilidade e pilotagem.
Quando iniciamos a temporada com o DS3, esperávamos fazer tudo o que já tínhamos conseguido com o C4, ou seja, vencer a primeira temporada. A sensação que tínhamos nos testes era boa. Estávamos motivados e pensando positivo para a temporada a seguir. A mudança de regras, de reduzir os motores para 1.600 em vez de 2 litros, não diminuiu em nada os riscos. Andávamos rápido como sempre nas especiais e nossos tempos não mudavam. Continuamos a melhorar nossos tempos nas especiais mesmo com os motores 1.600. O carro era tão veloz quanto os outros. Acho que era mais uma questão de capacidade cúbica entre categorias diferentes, uma questão de orçamento, ao invés de preocupação com segurança. Para um piloto, nada havia mudado. Após os resultados que obtive, 9 títulos, é claro que estou satisfeito, especialmente pelas vitórias serem consecutivas e por ter participado de todas as temporadas. Fico feliz e tenho orgulho de minhas conquistas. Quando decidi me aposentar dos ralis, eu já pensava nisso há algum tempo. Não é uma decisão que você toma de um dia para o outro. Eu sabia que quanto mais longa fosse minha carreira, menores seriam as chances de conquistar títulos consecutivos. Aquilo tudo teria um fim. Finalmente, surgiu uma oportunidade para participar da equipe da Citroën no WTCC, Mundial de Carros de Turismo. Eu logo vi que não era alguém que conseguia ficar sem fazer nada. Eu queria estar sentado ao volante, e não na beira da pista coordenando uma equipe. Após uma carreira de 10 anos como campeão mundial, embora ralis sejam provas muito imprevisíveis, há certo grau de repetição. Há essa noção dos riscos e a questão de ainda há algo que eu precise provar? E isso faz com que você entenda qual é a hora de parar. Para mim, era importante ser jovem o suficiente para tentar algo diferente. Queria parar e sabia que estava embarcando em algo que eu gostava muito e que me motivava, o WTCC. Estou em forma, consigo fazer isso, estou pronto. Era uma oportunidade de desapegar-me um pouco do rally, pois aposentar-me dos ralis sem ter nada para fazer depois seria difícil. É claro que eu sabia tudo sobre Pikes Peak antes de participar, especialmente as performances da equipe de Ari Vatanen, com o 405. Lembro de alguns momentos épicos. Sem dúvida, é a estrada costeira mais mítica que existe. Era algo que eu já pensava em fazer e já havia comentado. Um dia, por que não? Pode ser muito legal. Quando a Peugeot me deu a chance de participar com o carro de corrida desenvolvido por ela, de verdade, com o objetivo de bater o recorde de lá, eu não pude resistir à tentação. Pikes Peak era completamente diferente do que eu costumava enfrentar nos ralis, tanto em questão de traçado como de local. E dirigir aquele tipo de carro também era algo completamente diferente. Era um carro de 800 quilos e 800 cavalos, totalmente diferente do que eu costumava pilotar. Ele tinha muita tração, e conseguir pilotar algo assim em uma estrada e não em um circuito é um tipo de exercício muito específico. O que eu mais me lembro da corrida são as emoções que você só sente lá e em mais nenhum lugar. Acho que, para ir bem lá, como piloto, é necessário ter experiência em circuitos e ralis. Você aprende como pilotar um carro grudado no chão pela força descendente nos circuitos. Você aprende a enfrentar 20 quilômetros de estrada e decorar suas curvas nos ralis. Também aprende a calcular os riscos relacionados, algo que um piloto de circuitos não está acostumado a fazer. É como se aquele trecho fosse feito para mim. Foi um enorme prazer enfrentá-lo. Eu achei o carro incrível, desde a primeira vez que o vi. Parecia um monstro, com uma barbatana enorme, saliente e um bico grande na frente. Ele era bem bonito no conjunto. Mal podia esperar para assumir o volante. Faz um barulho infernal quando você liga o motor. É preciso proteger os ouvidos. É uma fera. Eu não participei do desenvolvimento dele, é claro, mas participei dos primeiros testes e ajudei a estabelecer os parâmetros para que fosse possível pilotar. Uma das dificuldades de Pikes Peak
é que você tem um monstro nas mãos e esse monstro precisa ser manobrável. Eu estava um pouco preocupado com esse aspecto. Tinha medo de não conseguir pegar o jeito do carro e de me encontrar dentro de algo brutal demais, sem limites que eu pudesse controlar. No fim, esse não foi o caso. Foi um pouco assim no começo, mas com um desenvolvimento que conseguimos ao trabalhar em cima dele, ele acabou me transmitindo a sensação que eu tinha em carros de rally. Para mim, a escalada pode ser dividida em 3 partes. A primeira sessão é bem rítmica, em uma estrada delimitada por árvores. E então, a vegetação muda completamente com a altitude. O que mais me emociona é que, às vezes, em curvas fechadas, você só consegue ver o céu. Não consegue ver mais nada abaixo de você. Você não sabe o que há lá. Pode acabar sugando você. Mas então, cabe ao piloto não ficar se questionando. Se você não consegue ver nada, está descendo. Lá em cima, com um carro daqueles, essas sensações são impressionantes. Não ver nada além do céu em uma curva fechada. É uma estrada incrível, onde você consegue aproveitar ao máximo esse tipo de carro. Você não vê estradas como aquela todos os dias.